Killer Queen, Bite the Dust. Bem, eu vim aqui, né, vai estar no título, mas eu vim aqui dizer o motivo pelo qual eu acho que o stand Killer Queen é sim um Requiem. E como eu tenho um estudo aprofundado em merda nenhuma, vamos rever os stands Requiem. Lógico, né? Que como base eu só vou ter o Silver Chariot Requiem e o Golden Experience Requiem. Eu não sei porque eu tô rindo. E o Golden Experience Requiem, né? A primeira de tudo, para um stand ser o Requiem, ele precisa ser perfurado pela flecha Requiem, que é aquela flecha do besouro. Mas a flecha do Kira não tinha o besouro. É aí que entra já a minha primeira teoria, né? Que eu já vi na internet, patati patatás. Mas o que diferencia o material da flecha do besouro com o material da flecha normal? Tipo, os dois são feitos do mesmo meteorito que caiu lá na Antártida, que dá os poderes de stand, que também dá o poder Requiem. E também o Polnareff diz que ele descobriu um poder secreto da flecha. Ele não falou um poder secreto de uma flecha especial, ou se especificou em uma tal flecha do besouro. Ele só falou da flecha normalmente. Ou seja, a flecha que o Dio tinha podia dar sim um Requiem. Mas eu acho que o Dio não descobriu isso. Ô caraca. Então, segunda coisa do Requiem, eu percebi que pro stand ser um Requiem, ele tende a atender às necessidades do seu usuário. Tipo assim, quer dizer, volta. As necessidades não seriam só básicas, tipo, eu preciso derrotar tal vilão, ou preciso fazer tal coisa, não. É um tipo de sentimento puro que você tem. Exemplo, eu tenho que fazer isso a qualquer custo, não importa o quão difícil seja. Como o Dio, ele tinha que derrotar o Diávolo, independentemente dos custos. Independentemente do que ele teria que sacrificar, ele teria que derrotar o Diávolo. O Polnareff, ele tinha que proteger a flecha, independente do que acontecesse com ele. E entra aí também o Kira Yoshikage, com seu sentimento puro, que ele teria que acabar com o Josuke, né, e o grupinho deles, antes de ser descoberto. Ele tinha que fazer isso, não importa qual fosse a circunstância. Você vê que na cena onde ele entra no banheiro, ele começa a roer as unhas, de preocupação. E aí a flecha entra dentro dele e e ele vira aquele Kira de cabelo branco. Então, segunda coisa, a gente vê que o Silver Chariot e o Golden Experience Requiem, as suas aparências mudam drasticamente. Para o Silver Chariot é daquela figura de cavaleiro medieval, vira uma figura totalmente escura. E o Golden Experience, ele ganha aquela coroazinha e tudo mais. Aí que também entra a mesma coisa lá de atender as necessidades do seu usuário. O Polnareff, ele precisava de um stand que protegesse a flecha. E aí a armadura do Silver Chariot meio que tampou o corpo inteiro do Silver Chariot, né? Isso aumentou também milhares de vezes o poder do próprio Silver Chariot. Mas por que o Killer Queen, não mudou drasticamente a aparência? Quer dizer, ele mudou literalmente nada. Ele só ganhou aquela capacidade de criar a terceira bomba. Aí que tá. A terceira bomba é o Requiem. E você vê que ela é um tipo de Killer Queen, só que muito pequenininho.
E isso pode ser considerado uma mudança drástica, como o Little Feat faz com o Narancia, que ele transforma o Narancia em um carinha pequenininho. Ele mudou drasticamente o corpo do Narancia. Ou seja, esse era um dos objetivos. Pronto, já mudou a forma. Mas por que não foi o Killer Queen que mudou? E sim, ele criou uma terceira bomba. Também a necessidade de atender o usuário. Quer dizer, não a necessidade de atender o usuário em si, mas a cabeça do usuário. Tipo, eu não posso levar em consideração o Silver Chariot Requiem, mas eu posso levar o Diorno em consideração. O Diorno, ele tinha uma aparência toda acima, tá ligado? Como se, eu sou o Diorno Giovanna, eu sou o Magnífico, assim. Dá pra ver que durante a luta do Diablo, quando ele pega o Requiem, ele fica voando lá no céu, como se fosse, sei lá, um celestial, tá ligado? Um ser super poderoso. Igual o Dio tem a mesma coisa com ele. Ele se acha superior aos outros. E com o Golden Experience não foi diferente. Por isso que o Diorno começa a levitar. O Golden Experience meio que atende essa necessidade do Diorno. E ele começa a voar. O Kira também. O Kira, a necessidade dele era principalmente se esconder. Ninguém podia descobrir a sua identidade. E justamente isso fez com que o próprio Killer Queen não mudasse a aparência. Até porque se o Killer Queen mudasse a aparência, os outros iriam descobrir que ele teria um novo poder. Meio que com a cabeça do Kira de que ele tem que esconder as coisas, ele acabou escondendo o poder do Killer Queen. Quase não mostrando o Bite the Dust. E também seria muito difícil você ver um Bite the Dust. Mas se você viu, já era, acabou e pronto, final. Esse seria um poder perfeito. Um poder no qual é difícil de ver, mas se ver é 100% de chance que você morreu. Não tem outra escolha a não ser o Kira desativar o Bite the Dust para usar as outras bombas. Olha meu cabelinho. Terceira coisa. Todo Requiem, ele tem consciência própria. Você vê, o Silver Chariot, quando o Polnareff morre, ele continua vivo e ainda defende a flecha. E não, até mesmo quando o Polnareff tenta pegar a flecha sendo tartaruga, o Silver Chariot vai com tudo atacar o Polnareff. Por mais que ele fosse o seu mestre antigo. E também na primeira transformação, que é quando o Polnareff ele vai pra fazenda e coloca a flecha, sem querer, o Silver Chariot ele acaba se transformando e o Polnareff fala: eu tive que tirar a flecha do Silver Chariot antes que alguma coisa acontecesse a mais. Ou seja, ele não tinha controle sobre o Silver Chariot. Essa é fácil. God Experience também é um stand consciente. A gente vê que ele tem consciência própria durante o tempo apagado do Diablo. Que ele fala: esse é um poder secreto do Diorno que nem mesmo ele conhecia. E isso aí também entra uma terceira teoria, mas aí é outra história, é outro vídeo. Mas o importante é, God Experience tinha consciência própria. E outros stands que não fossem Requiem que tivessem consciência própria, eles ficavam loucos quando perdiam um mestre, como no caso do Anubis. Ele só queria matar e servir ao Dio. Pronto, não tem mais nada. Notorious Big. Ele não obedecia a comandos. Ele só atacava o que se mexia perto dele. Né? E isso é meio que inconsciência. Pode-se dizer que o Silver Chariot ele tinha inconsciência? Pode, mas ele não ficava que nem louco. Ele tinha um plano, o Silver Chariot Requiem. Ele tinha um plano na cabeça e estava executando o plano ao longo dos episódios finais. Killer Queen Bite the Dust também tem sim consciência própria. Não o Killer Queen, pois o Kira precisava do Killer Queen para ativar e desativar as bombas. Mas sim o próprio Bite the Dust em si. Dá pra ver essa cena quando o Kira ele soca, ele dá um soco no Hayato. Só que o Bite the Dust defende o Hayato do Kira. Tipo assim, o Kira é o usuário do Bite the Dust. Como você, né, como o seu stand pode defender o seu inimigo.
Não tem como. Só um stand com consciência pode fazer isso. E esse era os poderes, e essa era a consciência do Bite the Dust. Defender o usuário. Mesmo que fosse o seu mestre contra ele. Ele tinha que defender. Outra coisa sobre a aparência. Killer Queen pode ter sim mudado a aparência drasticamente. Ou Killer Queen sim, não Bite the Dust. Aí é outra coisa. A gente vê que após ele pegar o Bite the Dust, ele consegue colocar o Stray Cat da barriga. Naquela cena lá que ele pega a barriguinha assim e mostra o Stray Cat. Ou seja, a barriga do Killer Queen foi totalmente esvaziada. Não tem mais nada, só um ar ali que ele pode colocar as coisas. E aí ele coloca justamente o Stray Cat para criar aquelas bombas de vento. E é esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Se tem alguma dúvida aí, coloquem nos comentários e tal. Dá like, se inscreve. E só isso. Não ativa o sininho não, porque eu quase não posto vídeo. Mas resumindo. Killer Queen Bite the Dust é sim o Requiem por causa de tudo que eu falei. Não entendeu? Volta um pouquinho no vídeo. Ou coloca aí nos comentários, como eu já disse, que aí eu provavelmente não irei fazer um vídeo respondendo. Falou, fechou, é nóis. Ok, não vai desativar.